A caminho do sol. Bom dia para você que está ligando agora. E vamos lá, aquele papinho nosso de esperar trem na estação, no bom sentido, né? Porque na maioria das vezes, nós já comentamos várias vezes com você aqui, que todo papo, por mais importante que seja, né? É claro, nós só levamos a vida que a gente leva, a experiência que a gente leva. Já comentamos tanto aqui, já fizemos tantas palestras, workshop e tal, explicando isso aí de forma esotérica, sob a égide de um plano cósmico, preparado, adrede, preparado, etc. Já conversamos com você aqui que nós temos que ter alguma coisa para passar o tempo, porque o tempo cósmico das grandes realizações daquele que nós chamamos de auxiliares de Deus, né, do Deus único e verdadeiro, são tempos enormes, né? E esses tempos para passar, nós precisamos ter essas mazelas humanas, essas coisinhas nossas aqui. É uma guerrinha daqui, uma bomba atômica dali, um cara pesquisando disco voador do outro lado, o outro quer virar mulher do outro, o outro quer virar homem, o outro quer ter 2 sexos ao mesmo tempo, o outro quer ser piloto de avião, o outro não quer ser nada, raspa o cabelo todo, o outro quer viver no meio do mato, aí resolve que vai voltar para a cidade e volta, o outro quer ser doutor depois de velho, né, fazer mestrado não sei no que para nos fazer não sei o que mais, né? Nós somos um bando de crianças tentando fazer passar o tempo agora, e damos uma importância enorme ao que temos e ao que fazemos. Hoje mesmo estava na feira, né, e comendo um pastel e 2 pessoas conversando ali sobre carro, né? Eu tô com a Pathfinder, eu gostaria de trocar porque eu tô com 2 carros muito parecidos, né? Eu tenho como é que chama aquele Mercedes fabricado no Brasil aí? Um A3, né? Não, A3 é Audi. C, não sei o que, C3, será como é que chama esse trem? É o Classe A. Aguinaldo, você entende bem de Mercedes, não? Por quê? Não? Você tem? Não. Bom, eu sempre, de vez em quando tomo um meu ônibus Mercedes por aí, né? Você acaba entendendo, né? Mas os Mercedes que aqui em São Paulo, se você tá num confortável Mercedes na estrada, ouvindo a gente, vindo para cá, um Mercedes estrada, né? Os nossos ônibus aqui são feitos em cima de carroceria de caminhão. Agora que a dona Marta disse que não, tem que ser ônibus de estrada. Motor traseiro, mais macio e tal, porque, você chega arrebentado onde você tem que ir. O único, pelo menos em alguns locais, como por exemplo, Cidade Dutra, onde tem uns micro-ônibus lá que já são estufados, né? Pequenos, mas não são Mercedes também. E Cidade Dutra, Jardim, Quarto Centenário, né? Quem toma sempre aí, os bancos são de plástico bem endurecido, que é para acabar com a bunda do freguês, né? A hora que você chega no seu destino, está tudo arrebentado, né? Se coluna, então, vai tudo para o espaço, porque a tendência das vértebras é juntar, pior que cavalo chucro, né? É um conforto miserável para o pobre. Aliás, pobre devia explodir tudo, diz o grande deputado Justo Veríssimo. Mas, como eu estava dizendo, nós temos que arrumar uma maneira de passar o tempo. A maneira de passar o tempo é essa. Eu já critiquei os ônibus, né? Do Jardim Quarto Centenário e Cidade Dutra, por exemplo, né? São uma droga, a não ser algum micro-ônibus que tenha no meio lá, que esse aí é bonzinho. E que mais que a gente pode criticar na cidade? É que você critica buraco daqui, entra um prefeito, você mete o pau nele, entra um prefeito, você mete pau na prefeita também, joga a linha na prefeita, joga um viado no Tomás Bastos lá, ministro. Não, viado não pode jogar não, porque ele disse que é mesmo, depois ele arrependeu, voltou atrás, né? E assim você vai, né? O outro mata o outro morre, vai pro cemitério, aí vem um incêndio, morre 100 de uma vez, cai um avião, isso tudo é para passar o tempo. Mas, mas Carvalho, que absurdo você tá falando aí, quer dizer que a evolução é tão fria assim, é? Não é que é fria, calor ou frieza, nós é que inventamos. Evolução é só evolução, meu filho. Não tem esse negócio de frieza. É que nós temos dentro de nós, no mecanismo que nos constitui, um corpo astral ou de sentir emoções, né? Este sim, ele é um medidor das nossas sensações, né? Então, por exemplo, nós temos as glândulas muito mal estudadas ainda, as endócrinas, e que o que elas jogam no organismo, né? Ainda há muito mistério a respeito disso, faz com que nós nos sintamos como nós nos sentimos, né? E não muito diferente disso.
E nós não fazemos quase nada para modificar isso, porque nós também não sabemos como modificar. Você, para saber modificar, você tem que passar por escola iniciática, porque não há um filósofo que ensinou isso, né? Hipócrates não ensinou, Hahnemann não ensinou na, na sua medicina também, Paracelso não ensinou na homeopatia, né, do Hahnemann. Ninguém ensinou isso, quer dizer, você vai aprender isso no Tibete, por exemplo, eles ensinavam. No Tibete, a grande surpresa para o pessoal que, depois da invasão comunista de 1921, e quando os comunistas, os chineses, autorizaram a entrada no Tibete para saber o que tinha lá, porque tinha gente que achava que ia encontrar coisas fantásticas no Tibete, e houve gente que mesmo antes de 21 conseguiu entrar lá e viu pouca coisa, porque você precisa ter outros olhos para enxergar coisas além de você mesmo, né? Geralmente esses olhos as pessoas não têm, porque elas estão tão preocupadas com o dia a dia delas, dando importância ao que realmente não tem tanta importância assim. Quer dizer, importância tem, tudo na vida tem importância, porque são experiências que você vai adquirindo, e só essas experiências validam a vida, né? Mas aí que tá, vale a experiência do indivíduo que enche de cachaça todo dia, né? Principalmente se ele conseguir viver 90 anos tomando 1 litro de cachaça todo dia. Os seres do outro lado, chamados de Kumaras, né? Que trabalham os nossos corpos em relação aos reinos que estão dentro de nós, reino mineral, vegetal, animal e hominal, ou nosso, principalmente o último deles, que trabalha o nosso corpo físico, o corpo físico do homem, ele agradece muito, porque ele fala, puxa vida, esse cara aqui testou bem o corpo dele, né? Ele tomou 700 milhões de litros de cachaça, né? Durante 100 anos, que ele viveu 100 anos bebendo, né? Vamos abrir o bicho agora para ver, porque aí vai o Instituto Médico Legal, se querer saber como é que tá. Aí chega lá, o fígado do cara tá limpinho, né? Ele não morreu de cirrose hepática. Ele morreu de velho bebendo um monte de cachaça. Agora, não entre nessa que você vai morrer, não, porque eu tive um amigo de 1,90 m e 2 metros de altura, forte para danar, saudoso Robertão lá de Lavras, né? O Roberto bebeu 1 ano, né? E morreu. Você muito forte, né? Tudo indicava que o Roberto fosse viver muito mais que a querida mãe dele, a dona Chiquita Serva, como a gente chamava, mas que o nome lá no interior é Ciervoli, né? Que era parteira lá da Rua Chagas Dória, né? E que, se não me engano, acho que 1 ou 2 partos da minha mãe era que fez. O meu foi um médico que fez, aí ele foi o primeiro. Bom, então o Roberto acabou morrendo antes que a querida avó dele, né? A dona Chiquita. Era um amigo da gente, estava lá na prefeitura de Lavras com a gente na época, né? Inclusive até no bonde também chegou a trabalhar lá. Mas tem pessoas que não resistem, tem outras que resistem, né? Tem gente que tem tamanho, mas não tem lá uma saúde muito legal, e muitas vezes devido a sopesamento de encarnações passadas, onde estragou toda a saúde, né? Então, só tem tamanho, outros pequenininhos, né? Que conseguem viver aí mais de 100 anos, 110, 120 anos, né? Família do meu pai, por exemplo, os famosos Teodoro de Carvalho lá de Lavras, a maioria, muitos deles passaram de 100 anos. Ainda tem uma misturada com Borges, né? Lá em Lavras até hoje, restou uma ainda, se não me engano já é centenária, né? Por quê? Não sei lá, né? Genes mais fortes, apuração genética, né? Alguma coisa deve ter, né? Então a vida ainda é um grande mistério. E as pessoas não conseguem atinar com respostas óbvias para esse mistério, a não ser quando você começa a penetrar no âmago de escolas iniciáticas sérias e que estudam o ser humano do outro lado para cá. Não tem como você estudar o ser humano de modo diferente. Então elas estudam o ser humano do outro lado para cá. Porque se você estudar só aqui, não dá. Por exemplo, quando você leva um cadáver para o Instituto Médico Legal, eu vou estudar a pineal desse sujeito. Quando você abre, que pineal? Nada. Você não vai encontrar nada de pineal lá dentro. A impressão que ela nem existe, né? Que ela é do tamanho de um grão de areia minúsculo nas pessoas. Mas não quer dizer que ela não esteja em evolução. Sustentam os estudiosos da teosofia, do oculto, né, de uma forma geral, que a glândula pineal está crescendo na gente, mas quem sabe ela demora ainda 100 mil anos, 150 mil anos, né, para ficar do tamanho de um grão de feijão,
ou do tamanho de um olho normal, ou coisa parecida, né? Então nós somos ainda um projeto em andamento. Por isso é que nós não atinamos com respostas definitivas para coisa nenhuma. Porque como é que você vai sacar uma resposta definitiva se você ainda não é definitivo, você é transitório? Como é que algo provisório com nós, né, pode sacar respostas, né, respostas definitivas, que acabem com toda a dúvida que você possa ter? Quer dizer, e nós vivemos afirmando por aí, é comum em entrevistas, preste atenção nas entrevistas aqui da Bandeirantes, entrevista de televisão, entrevista de jornal, aulas que você tem em faculdades, para todo lado você vai, gente garantindo as coisas, mas não dá para garantir nem a vida deles. Então lá garantir, não garanto, isso aqui é isso, né? E as pessoas têm que conviver com isso e aceitar aquilo como verdadeiro, achando que aquilo vai se perpetuar. Na verdade, nada que sai da mente, sai com uma ideia e você coloca aquele plano em ação, realiza alguma coisa, nada que se manifesta em terceira dimensão é tão durável. Aliás, nem em segunda dimensão também, porque o mundo das ideias tem duas dimensões só, que significa alfa e ômega, no sentido horizontal, né? Ainda não tem alfa, ômega, zênite e nadir para poder você comparar, né? Alfa, ômega, zênite e nadir, né? Que o Descartes, o René Descartes, acabou descobrindo aí, um matemático que era também, as famosas ordenadas cartesianas, né? Para cima, né, e para a direita, positivo. Para baixo e para a direita, positivo, né? Para cima e para a esquerda, negativo. Para baixo e para a esquerda, negativo. Pronto, você tem então o chamado quadrante, né? Onde você tem aí a mesma coisa que você considerar, por exemplo, aí já temos quadrante, sinal que já estão entrando em ação. Os seres cósmicos já vão fabricar alguma coisa, né? Aí nós temos a segunda dimensão se transformando em terceira com valor de uma quarta coisa, né? Então, o Descartes sacou isso aí, criou suas ordenadas cartesianas, que são de alta utilidade, criou. Alguém desvelou isso para ele, isso aí já é coisa cósmica, de muito antes do Descartes. E desvelou isso aí para ele, e você hoje pode fazer os seus gráficos aí na empresa onde você trabalha, onde você é analista de sistema. O Massari calcula aí os dias mais frios e mais quentes do ano. O Alexandre Rangel calcula as empresas, né, com isso, 9.000 e tal, da qualidade, da empresa de qualidade dele aí. E vamos por aí afora. Os médicos calculam a idade média do brasileiro hoje em dia, os centros de pesquisa, etc. E vamos por aí, tudo com base nas ordenadas cartesianas. Né? Nós temos aí antes das eleições as prévias, né? O candidato tal que estava assim desceu, que estava assado subiu e tal. Estamos usando o quê? As ordenadas do Descartes. E no entanto isso aí tem a ver com o mundo cósmico, com alfa, ômega, zênite e nadir, um quadrante cósmico formando a cruz cósmica, que não é cruz de Cristo, é cruz cósmica, um quadrante. Uma bola com a cruz dentro dela, né? Onde astrologicamente falando você tem Áries e Libra, oposto, né? E Capricórnio e Câncer do outro lado. Tem um sentido esotérico profundo isso aí também, nesse sentido e nesse aspecto, né? Significa o homem crucificado na matéria, né? Com 4 temperamentos, água, usando aí os 4 elementos: água, fogo, ar e água, né? Água, fogo, ar e terra, né? Ou água, não, fogo, ar, água e terra, para ter mais coerência, né? E no centro, bem no centrinho lá dessa cruz, você tem um ponto, que é o mesmo ponto que começou tudo lá atrás do famoso Big Bang dos cientistas, né? Se você observar bem, você vai encontrar uma resposta para aquilo que o Hermes Trismegisto dizia. O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, para a realização da causa única. Falar nisso, os irmãos maçônicos que gostam desses assuntos também, nós vamos estar no dia 3, não sei se tem muito espaço lá, porque a loja não é muito grande, pequena. Na quarta-feira, dia 3,
na rua Urupiara, 432, no Carandiru, em Santana, 8 da noite, na estação Carandiru do metrô ali, na loja Os Essênios, do nosso amigo Luiz Balmer, que é venerável lá. O Dedé, né, locutor aqui do Primeira Hora, vai estar também. O Walker Braz, eu não sei se vai haver tempo de ir para ir lá também. Dr. Luiz Felipe, da Advocacia Luiz Felipe Carvalho Filho, que já foi venerável da 21 de abril, outros tantos amigos maçons vão nos ouvir falar sobre liberdade e livre-arbítrio, não no aspecto filosófico, mas no aspecto teosófico, dos homens aos deuses. O que significa isso, né? Que acabou desembocando na liberdade e livre-arbítrio que os filósofos aí conseguiram concatenar desde os pré-socráticos até os dias atuais, passando pelos filósofos mais modernos, com teorias muito bonitas, etc. e tal, mas que não correspondem a uma realidade teosófica ou mais abstrata, né? Que isso não pode ser desvelado ainda. Então, o que nós vamos falar lá não é coisa conhecida, né? Falar coisa conhecida, melhor ir para a faculdade estudar lá, que já está tudo lá mesmo, né? 8 da noite, então, lá, né? E vai ser uma reunião chamada Branca, né? Onde você pode conhecer, pode comparecer. Depois, no dia 4, no dia seguinte, nós vamos fazer outra na Rua Catula da Paixão Cearense, 717, no Jardim da Saúde. E fica atrás do Motel Colonial e do McDonald's, é a loja dos nossos amigos, o Modesto Torres, o Duda, né, o venerável, e vamos falar sobre o governo oculto do mundo. Esse governo oculto do mundo, para quem quiser procurar, não há indícios, há fortes indícios, né, quer dizer, você pode acreditar ou não em palavras de gente muito séria, que já viveu nesse mundo, apesar que o ser humano tem um princípio de malignidade dentro dele que tende a mentir, né, da forma mais negativa que você possa pensar. E, então, quando você está falando uma coisa que a pessoa acha que aquilo ele pode ser absurdo, ela fala, está inventando, né? O que tem? Está inventando ou não está inventando, né? O que você acha quando o Júlio Verne falou em submarino em 1600 e qualquer coisa, não me lembro nem a data aí, 20 mil léguas submarinas, né? Ele escreveu aquela série de contos, ficção, né? E consideram-no como o precursor do submarino, né? Sei lá se é mesmo ou não, né? O que você acha que aconteceu com o Júlio Verne? Ele foi um intuído, né? Um espírito soprou para ele. Como é que pode ter soprado psicografado? Porque o espírito também não sabe do futuro, né? Ou um adepto de outra dimensão, do governo oculto do mundo, né? Já prevendo que você, antes de construir algo no mundo real, ou esse mundo que nós estamos aqui, você tem que tentar construí-lo no mundo das ideias, né? Alguém tem que jogar no mundo das ideias coisas que vão acontecer no futuro. Então é onde existem os filmes de ficção, que um dia se tornarão realidades. Não tenha dúvida que vamos ter Guerra nas Estrelas mesmo, eu garanto para você que vamos, né? Mas você fala, mas peraí, daqui a 1000, 2000 anos nós vamos fazer Guerra nas Estrelas? Vamos sim. Vamos, que o ser humano ainda será psicomentalmente infantil. Só para vencer essa fase psicomentalmente infantil do ser humano, Mário Rosso de Luna, o maior polígrafo e filólogo que esse mundo já teve até hoje, do século XIX, ele, no seu livro, O Livro que Mata a Morte, O Livro que Mata a Morte, ele morreu no século XX já, começo. Não sei se meados ou pouco antes, né? Esteve no Brasil, mente privilegiada, sempre morreu pobre, né? O mundo dele era um mundo de uma cultura que não é para o ser humano normal, né? Para o ser humano muito além da maioria da humanidade. A humanidade, como dizia Fernando Ossendowski, um russo extraordinário também, a humanidade é composta de bestas, homens e deuses. Esse é o nome do seu livro, né? E a maioria é besta, né? Tanto que a maioria não tem condição de somar 2 e 2 e 4 ainda. É tudo vítima, vitimopata, doente, né? Tudo doente a humanidade. Não é tudo doente porque é tudo criança, né? A gente fala doente, aí escapa uma opção de coisa sem querer aqui. A humanidade é toda criança ainda, né? E para sair desse estado psicomental infantil ainda, nós estamos há 5.000 anos nele, chamada Kali Yuga, nós vamos precisar ainda de 427 mil anos. 427 mil anos. Você acha, então,
que nesse espaço de tempo dá para modificar de forma radical, radical no bom sentido, né? Essas ideias tão idiotas que nós temos na cabeça no dia a dia, não. Evidente que a gente espera que daqui a 50, daqui a alguns anos, né? Quem sabe 10, 20, 30 anos, não estejamos matando ainda por causa do Palmeiras e do Corinthians, né? Nem o cara esteja matando o outro por causa de um litro de cachaça, né? Ou coisa parecida. Mas vamos continuar matando ainda por ideias e ideais, vamos continuar fazendo a guerra, porque nós não temos ainda um sistema de referência superior e nem podemos ter. Você tenta, às vezes, passar coisas que você aprende, né? Para a maioria, não querendo dizer que somos superiores a coisa nenhuma, mas apenas tivemos acesso a essas bobaginhas, né? Você tenta passar para as pessoas e elas acabam julgando que você é um doido, que você está aqui para isso, está querendo aproveitar alguma coisa. Daqui a pouco você pode criar uma seita, levar todo mundo ao suicídio, e fazer isso, e fazer aquilo. Só sai bobagem da cabeça do ser humano. Aí a pessoa morre e fala assim: ele não levou ninguém ao suicídio. Ele morreu pobre, não ficou rico, né? Aí é bom político, estava ali, ele morreu pobre, morreu pobre. Honestíssimo, morreu pobre, né? Porque se morrer rico, aí você já vai nos sinais de riqueza, né? Ou então, no mundo, nos bastidores da política, então, se fizesse uma pesquisa séria, sobraria muito pouca gente, né? Seria ver, sob desculpa de arrumar dinheiro de campanha, né? Você ia ver cada barbaridade. Gente que parece tão proba, né? Maria, o que tem de coisa que a gente fica sabendo e não compensa nem ficar comentando, porque seria como instigar a maioria para uma violência sem par, né? Apesar que, segundo os especialistas do oculto, nós tivemos 3 revoluções já no planeta, e a última delas é a Revolução dos Miseráveis. Essa Revolução dos Miseráveis, né? Ela está para acontecer. É só a gente jogar as pessoas em estado de miserabilidade o máximo que você puder. Deixe elas morando cada vez pior. Pague os menores salários que você puder. Não valorize as pessoas, né? Elas querem ser valorizadas, você não deixa. Pobre não tem direito de sentir frio, não tem direito de reclamar, não tem direito de coisa nenhuma, porque assim que a pessoa... Repare, por exemplo, um menino pede um real, uma moedinha no farol, e ele está com pressa, porque o farol vai abrir, você abre o vidro e fala assim: que você está com pressa, menino? Além de estar pedindo, está com pressa, quer dizer, ele não tem o direito de ter pressa. Só você que está no seu carro, você pode ter, né? E depois você esquece disso que aconteceu no farol ali. E no primeiro contato que você tem com um amigo seu, estão lá discutindo altas filosofias, teoria geral do Estado, teoria geral do direito, né? E na hora da prática, já dei muito dinheiro hoje aí na rua, você não deu um tostão, você está falando mentira, né? Porque dói muito dar R$1, dar 50 centavos na rua. Nós temos essa tendência, parece uma maldição dentro da gente, né? E logo a pessoa alega a Bíblia, né? Não, está escrito, tá que é melhor ensinar a pescar. Ensine o danado a pescar, então pegue ele, põe no seu carro, leve e ensine a pescar, né? Para pescar onde? Na Guarapiranga? No Rio Tietê? No Pinheiros? Não. É claro que esse pescar, a gente sabe o que é. Ensine o mito da caverna para ele, né? Mostre a luz para ele ter uma vida melhor, né? Aí você vai, por exemplo, no sistema universitário brasileiro, as escolas públicas, elas são frequentadas geralmente por gente que tem uma condição de vida melhor, porque é gente que tem condição de muitas vezes estudar, fazer um segundo grau em escola paga, em boa escola que ensine bem, que as escolas estaduais e municipais ainda estão a dever muito. Houve época que não, né? E então você vai ver dentro de escolas tradicionais, né? Escolas gratuitas do governo, tanto as federais quanto estaduais no Brasil inteiro, você vai ver gente que ganha muito dinheiro, quer dizer, pai tem condição, classe média mais alta, raramente você vê um pobre coitado, né? E, a não ser que você atribua isso ao karma e fique quietinho, né? Como se a gente não tivesse que lutar contra o karma também, e vai continuar tudo como está, não. Nós temos o dever de tentar mudar a sociedade, mesmo para você que é determinista ou acredita em determinismo, né? Aliás, tudo que nós conversamos aqui com você é relativo também. Você fala, bom, se você diz que tudo é relativo, por que o que você
conversa não é relativa, mas claro que é, né? Aí quando a gente fala que as religiões dogmatizam, as filosofias dogmatizam ou cristalizam verdades através dos tempos, né? E as ciências também dogmatizam a experiência tal realizada no século XX, né? No ano de 1985, ela deu um índice de acerto de 85%. Ela continua valendo como verdade, todo mundo aceita aquilo ali, até que alguma coisa derrube aquela teoria. Para derrubar aquela teoria, um Deus nos acuda. A própria ciência não aceita algo novo, a não ser que a pessoa tenha provado em laboratório aquilo ali por cerca de 20 anos, 30 anos estudando e tal. Aí ela consegue provar que focinho de porco não é tomada. Aí a ciência passa a acreditar que focinho de porco não é tomada de novo, até que alguém lá no futuro mostre que depende do porco. Se for um porco eletrônico, né? E não for um porco de carne e osso, você pode botar uma tomada assim no focinho do porco. 220 ou 110 ou até 360, você que sabe, sei lá, né? E uma tomada maior para você tocar uma máquina industrial, uma serra giratória, por exemplo, né? Na sua marcenaria aí, né? Então tudo é relativo, né? Tudo que a gente fala aqui também é relativo, né? Você pensa então que a teosofia também não dogmatiza, não? A gente vai estudar, por exemplo, nos anais das ciências ocultas, né? Você vai estudar, por exemplo, as escolas ocultas, aliás, onde sangue corre para danar, né? Você vai ver tanto sangue correndo, tanta trama preparada para derrubar governo, às vezes num bom sentido até, né? Tanta gente que considerada historicamente como espetacular, né? Ajudando a derrubar governo, mudar a forma de governo, porque aquilo tinha que acontecer, porque aquilo na vida nossa aqui, do oculto para cá, era mutatis mutandis, como a gente chama no direito, ou tem que ser mudado, é que tá. Uma coisa que tem que ser modificada, tem que ser mudada, né? Então você, para mudar aquilo pela vontade do povo, não vai. Como, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada, tem até algumas pesquisas feitas por Rosa Cruz, maçons, por exemplo, né? Eu tenho até um livro em casa que mostra, né, nos anais da maçonaria a atuação da maçonaria por trás disso tudo, incluindo padres, maçons, né? Você vai incluir o que no meio aí? Você vai incluir seres que estudaram ocultismo de dentro da igreja, Francisco de Assis mesmo, não temos condição de provar aqui para você agora, né, mas se você quiser fazer uma pesquisa séria, você vai descobrir isso. Ele não esteve à frente das cruzadas, né, à toa, ele aprendeu muita coisa no Oriente, né? Quem sempre orientou as escolas de filosofia, desde os pré-socráticos, né, e até os dias atuais, se você quer saber, sempre foi a metafísica. Metafísica que tem vários nomes. Ela já teve o nome, por exemplo, de Ordem dos Rosa Cruz dos Andrógenos, né? Que para mudar esse nome, hoje ela é conhecida como a Morque aqui entre nós, né? Fundada em 1370 a.C. por Cunaton. Depois tivemos outra Ordem Rosa Cruz fundada na Alemanha, onde o ser que a fundou é o mesmo que fundou lá atrás, não foi mais reconhecido pelos irmãos. Fazer o que? Isso é normal, né? Nós cristalizamos a vinda daquele grande avatar, no caso Cunaton, e quando ele volta a gente não o aceita mais, porque a gente acha que ele deveria vir falando como ele falava lá atrás, com um pouquinho a diferença, como se nós pudéssemos escolher o que o ser vai falar. Ele vem dar a nova tônica, mas nós não aceitamos. A gente quer viver na tônica anterior, tá? Você está percebendo que nós cristalizamos tudo, não? Por exemplo, a franco-maçonaria precisava cair, né? Ela colaborou tanto para a Revolução Francesa, né? O verdadeiro grande líder da Revolução Francesa foi o Conde Cagliostro. Em livros misteriosíssimos que você encontra aí, você vai ver Conde Cagliostro, mesmo depois de morto, aparecendo na opção de lugar. Então ele era Jesus, ele era Jesus. Não, isso é religião. Nós estamos falando de outras coisas, né? Não quer dizer que Jesus é falso, não estamos falando nada disso. Jesus é mais alto que, eu diria que São Germano, vamos dizer assim, né? Para explicar Jesus aqui, eu teria que entrar em meandros um pouco complicados, né? A presença de 3 seres, né? E um cósmico, um terreno e um humano, como já comentei aqui uma vez, vamos repetir isso de novo, né?
e o humano foi aquele que se ralou entre nós aqui, ele era matalizado, né? Nós temos que entrar em detalhes, por exemplo, sobre São Germano, que você vai ler lá nos anais da franco-maçonaria, por exemplo, você vai encontrar o Conde Cagliostro tendo uma esposa chamada de Lorenza Peritiani, né? Ora, mas acontece que você vai ver mesmo na teosofia, por exemplo, você vai ler, eu não sei se os dia de ar conhecem isso aqui, pelo menos na eubiose, que é a Sociedade Teosófica Brasileira, isso foi ensinado por Henrique Zé de Souza, né? Que o Conde São Germano, pra você ter uma ideia, ele tem 1 milhão de anos. O corpo dele foi construído, né, segundo os verdadeiros esotéricos, para servir como se fosse um corpo para ser avatarizado, para suportar uma bateria dentro de qualquer voltagem, né? 2 bilhões de volts, sei lá. Então, é o único ser na face da Terra capaz de suportar, não sei se na sua integridade, aqui eu não conheço o percentual, e pouco importa isso também, mas num percentual tão alto que ele pode se fazer o ser mais elevado do planeta. Mas o São Germano não é como um Jesus bíblico que nós conhecemos, né? O Jesus bíblico que nós conhecemos, ele foi de carne e osso. São Germano não é de carne e osso. Ele é apenas um ser que domina o mundo da forma. Ele tem glândulas superiores às nossas, ele tem uma espécie de chips dentro dele, né? Muito superiores aos nossos. Só que ele não pode substituir a gente aqui, ou nós não podemos ter corpos que nem os dele, porque aí nós seríamos androides diferenciados do que é o São Germano. Nós seríamos androides que fugiríamos do plano cósmico, que nos fez como androides de carne e osso, a imagem e semelhança dos que nos criaram em nome de um Deus único. Então, nós não podemos ficar diferentes disso. São Germano é diferente, nós sustentamos isso aqui. E São Germano, ele é capaz de gerar filho junto com a sua esposa, Lorenza Peritiani Domitiani, como realmente gera, né? E não vamos falar aqui dos filhos que eles podem gerar, né? E atualmente os dois, esse casal Kumárico, vamos chamar assim, né, está na Bahia em plena atividade. Mas quando São Germano e a mulher dele não estão em atividade, sabe o que acontece com eles? Não. Você que é Rosa Cruz aí não conhece isso aqui direito ainda, que nós estamos falando em datas extraordinariamente grandes, que o Naton não podia ter falado disso, a Rosa Cruz, a da Alemanha, não podia ter falado disso também naquela época, né? Nós estamos falando de 1 milhão de anos, e não de 5 mil, 10 mil, 15 mil anos atrás, né? O São Germano, por exemplo, ele é capaz de suportar todo o potencial eletromagnético, né, mental, né, do 5º planetário, do 6º planetário e do 4º planetário. Para você católico que está ouvindo aí, curioso, querer fazer uma comparação, o 4º planetário é o Arcanjo Rafael, é a própria Terra, onde nós vivemos dentro de um globo D azul, uma bola azul que sai de dentro do coração, a bola de luz azul que sai de dentro do coração do Arcanjo Rafael. Isso é a Terra, ou cadeia planetária Terra. Se você afastar-se da Terra e tiver olhos, que a maioria não tem, nem Hubble não consegue ver, nenhum telescópio é capaz de ver em outra dimensão, você vai ver um arcanjão enorme, né? Com as asas abertas e dando uma volta em torno de alguma coisa que eu não sei o que é. E se eu soubesse também, acho que eu não poderia contar para você, né? Quando ele terminar essa volta, eu não sei se ele vai ficar de pé, se não vai. Ele faz o que ele entender, porque se nós temos livre-arbítrio, esses seres têm que ter mais que nós. Eles são o 7º degrau da escada cósmica de Jacó, onde nós não estamos nem no primeiro, nós, seres comuns, né? Imagina o livre-arbítrio que um ser desse pode ter em relação a nós, mas, no entanto, ele segue direitinho o plano cósmico. Ele está fazendo um voo, por exemplo, né, inclinado 23 graus em relação à sua elíptica, ou a elíptica dessa bola onde a gente vive, está rodando, está girando, e eu não sei que hora que ele vai ficar em pé. Se ele ficar em pé, a água invade a terra, pronto, que essa bola tem mais água que terra, né? Isso muda tudo, né? Se você supuser por um pequeno instante que isso que a gente está falando aqui é realidade, muda tudo, né? Aí você não vai parar com aquela bobagem. O mundo vai acabar, vai bater não sei o que aqui na Terra. O meteorito vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acabar com nós vamos morrer. Né? Isso é coisa de criança, né? Nós estamos vivendo dentro de um ser muito superior a nós, nosso papai e mamãe, né, ao mesmo tempo, né?
que seria o Atlas da mitologia grega, ou até da própria maçonaria grega, né? Onde você tem Adbel, Anubel, Alus, Bel, Atlas, Bel, Arabel, Akbel e Astarbel, que correspondem aos arcanjos da Igreja Católica. O primeiro deles, Cassiel, Anael, Saquiel, Rafael, Samael, Gabriel e Micael. Pronto, aos 7 aí. Tem um oitavo, depois tem uma nona coisa, uma décima ainda, que nós estamos falando como novidade agora para você. Mas não vamos entrar nisso não, pelo amor de Deus, né? 7 aqui já confunde a cabeça de todo mundo. E, no entanto, estão ligados aos nossos 7 chakras. Nós somos muito importantes, né? Nós somos um projeto muito importante. Dizem que, quando estivermos prontos, até os maiores Dian-Xuans do universo vão ficar de joelhos para nós, né? E dizer assim, caramba, essa porcaria aí que já fez tanta besteira lá atrás, né? Depois de setilhões e setilhões de anos, né? Em relação ao tempo nosso aqui da Terra, essa porcaria chamada ser humano hoje, que coisa que ele é, hein? Ele faz o que ele quiser, ele vira um pontinho de pequenininho, que é o menor que você possa imaginar, espécie de stoikeion grego, o átomo permanente do universo, o menor de todos, uma espécie de pai, né, Brahma dos Brahmanes, ou até Espírito Santo dos católicos, né, em que ele está em tudo. Já dizem qual filósofo, eu não me lembro se foi o Leucipo, né, que acreditava que o universo é formado de pontinhos, 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 e não estava muito errado não, viu? Você pode chamar esse pontinho de prana, né? Cada pontinho desse é como se fosse uma nuvem de energia extraordinária, né? Ele é tão pequeno, que se você dividir um ponto desse em 2, pelo amor de Deus, né? 2 raios riscam o céu imediatamente, formando um negativo e um positivo, porque ele é mais ou menos incolor, né? E forma um verde e um vermelho, e aquilo parece não acabar mais, né? Capaz de destruir até o universo inteiro. Um pontinho desse arrebentado ao meio. No entanto, você olha para o ar quando está muito quente, aquele mormaço muito forte, você vê prana aqui mesmo, na cara da gente, embaixo do nariz da gente, né? Parece aquelas minhoquinhas que são na vista nossa, né? Aquele bafo que tem ali, aquilo lá é prana, né? Tanto que os hindus, quando os ingleses colonizaram a Índia e começaram a canalizar a água, os hindus, né, que levavam a ferro e fogo, conhecimento que os gênios de lá tinham na época, foram contra a canalização de água, porque eles achavam, como eles tinham, e de fato eles tinham razão, que a água correndo ao ar livre, ela é melhor pranizada, porque prana, ela revitaliza tudo que existe no universo. O dia que CERN na Europa, como o maior acelerador de partícula em funcionamento no mundo hoje em Genebra, conseguir botar prana dentro da matéria que eles estão fabricando lá, né, usando o conhecimento físico, químico e biológico que eles têm hoje em dia, se eles conseguirem botar prana naquele micrograma de matéria que eles fabricam, né, e que se dissolve em seguida, a matéria fica muito pouco durável, muito menos durável que a matéria natural que existe no universo, eles conseguirão fazer uma matéria natural também. Não sei se com o índice de perfeição ou menor imperfeição que a matéria natural construída pelos seres que fizeram tudo em nome de um Deus único e verdadeiro, né? Mas isso poderá acontecer. Como eu estava falando, então, no início do Boa Noite Chicago de hoje, poxa, mas como o tempo passa, hein? Já faltando só 4 minutos para 1. Todo extremo existe porque despreza um dos polos imprescindíveis para a evolução. E pensar que a gente ia falar sobre isso aqui, né? Desviamos o assunto, estamos falando de outra coisa. Mas vamos ler isso aqui que nós vamos repetir depois, na abertura do grande Sampa de hoje, ó. Todo extremo existe, Ailton Dias, porque despreza um dos polos imprescindíveis para a evolução. O extremista, na verdade, é um ignorante dos polos. Só isso. Ele acha que dá para ele ser ômega, né? Então seria o extremado mais profundo que você possa imaginar. Aí o outro acha que pode ser alfa. Ora, peraí, nós temos 2 polos, alfa e ômega, no sentido horizontal, né? Aí você vê uma pessoa que parte para o plano espiritual, aí você vai para cima e para baixo, né? Na escada evolucional. Você acha que você possa ser zênite. Não pode. Você não tem condição de ser zênite.
Você tem que ser Zenit e Nadir. Quando o Buda falava sobre o caminho do meio, nem ele compreendeu bem o caminho do meio, se você quer saber. O caminho do meio é uma neutralidade tão estranha, porque ela tem que ser dinâmica, né? Que o próprio Buda, quando neutralizou a si próprio, ele não teve mais condição de voltar aqui e começou a projetar a avatara dele próprio aqui, que ele adquiriu condições de ser um ser de sexto sistema no quarto sistema, como dizia o Kuthumi também, ensinava isso, né? Kuthumi foi a mente mais prodigiosa, né? Uma linha de evolução também entre nós aqui. São seres que têm todo o conhecimento de Ananda. Ananda é aquilo que o coração pode conhecer e que você pode acessar através das 3 câmaras ocultas que nós temos dentro do coração e que, respectivamente, os Brahmanes chamavam de Brahma pura, Vishnu pura e Shiva pura, que na verdade é o Pai em estado de pureza, o Filho em estado de pureza e o Espírito Santo em estado de pureza. Daí Jesus sustentar tanto: tenha o seu coração puro como o de uma criança e você entrará no reino dos céus. O que ele queria dizer com isso é o seguinte: tenha o seu coração em estado de equilíbrio, né, entre Brahma pura, Vishnu pura e Shiva pura. Entre no estado de justos et perfectos, né? Onde você não é bonzinho para a humanidade olhar você e falar assim: ai, que lindo, que maravilha de ser. Não tem nada a ver com a humanidade não tem capacidade de julgar você, né? Só os seres superiores podem julgar você. Ou então você mesmo, sendo um deles, né? Quando você se transforma num deles, você compreende o que você é, né? Então, quando você compreende o que você é, você vai perceber essas coisas, né? Então, você quando alcança esse estado chamado de pureza no sentido de uma prístina vibração, no sentido de alcançar o estado vibratório dessas coisas superiores que eu estou dizendo, e não no sentido de ser um indivíduo virtuoso, como queria Aristóteles e São Tomás e outros filósofos por aí, que tentavam também eliminar um polo, né? Você não pode eliminar um polo, ficar só com o bem. O bem e o mal são um bem. Os dois são um bem, porque sem eles você não evolui, né? Você precisa dos dois, né? Senão você nunca chega à escada de Jacó. Aquele que anula os pensamentos antes da hora, como o Buda conseguiu fazer, né? E aqui nós estamos revelando um erro que ele cometeu, na verdade, mas que ele compensou avatarizando-se em seres aqui na Terra e ajudando a promover o mental do ser humano, né? Ele pode ser chamado hoje em dia também, quando ele projeta um avatar aqui, com o avatar tem que ser projetado só no plano mental. O avatar vem mudar a cabeça da gente, não o espírito. Tem que mudar na área de espírito, e espírito é coisa intuicional. Buda foi para um 6º plano, não tem condição de voltar num 4º plano, como quinta essência, né? Ou aquilo que é chamado de Bodhs, entre os tibetanos, né? Que a maçonaria conhece muito bem. Então, ele só pode voltar como um mestre do plano mental, mas mestre no sentido oculto, e não mestre no sentido das jogadas filosóficas para produzir um racionalismo dentro do ser humano, limitado à metodologia acadêmica de hoje. Aí é diferente, né? Então, esse foi o erro que o Buda cometeu, mas não se esqueça do que eu vou dizer aqui agora, e repito já há tanto tempo. Você budista que está ouvindo já deve estar indo contra o que eu estou falando aqui. Escute só o que eu vou dizer. Nós, quando estamos manifestados na matéria, de quaisquer dimensões, e não somente 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dimensão, manifestou em quaisquer dimensões de matéria, nós só evoluímos de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência, de contradição em contradição. Não se preocupe que os planetários também têm sua condição de contradição. Buda não é um planetário ainda, né? Para ser planetário você tem que estar no 7º degrau da escada de Jacó, né? Buda é um extra iluminado, vamos dizer a verdade, né? Mas não é o 7º degrau da escada de Jacó, né? Ele está subindo nela, vamos dizer que ele chegou a um 6º degrau, né? Ele equivale a um Bodhisattva, mas numa condição até superior, né?
Mas porque ele equivale a um ser de sexto sistema que não existe. Sexto sistema está ligado hoje cosmicamente, astrologicamente falando e não astronomicamente falando. Astronomicamente falando também, mas não tem sentido astronômico isso aí. A constelação de Órion, né? Onde você, se tiver visão pineal para enxergar isso aí, você vai perceber estrelas com luzes em 6 direções, né? Enquanto a maioria das estrelas do céu tem luzes em 5 direções, né? Como se fossem arcanjos com asas abertas e voando, né? E que na verdade são mesmo. E você vai encontrar a estrela Vega, por exemplo, né? Com luz em 4 direções, né? Esse Ananda que nós temos no coração é o máximo que um ser humano pode, é o máximo que um ser pode conseguir. Portanto, aquele que melhor faz um jogo mental na Terra hoje em dia, e que é capaz de impressionar qualquer um, é capaz de dar aula de qualquer coisa para qualquer ser, podemos chamá-lo, apesar que isso aí é uma linha de conhecimento, não é propriamente um ser sozinho, né? Hoje tem milhares de seres nessa linha Kuthumi, que equivale ao centro do coração nosso. Esse ser, quando avatariza em alguém, você se transforma num anjo da palavra. Você só solta aquilo que eles querem. Você abre a boca, eles vão soltando através de você. E eles então vão ensinando o seguinte: mesmo quando você quer estar no aspecto evolutivo, querendo só subir, você vai cair, né? Porque você tem que subir com gradação, obedecendo a certos parâmetros, a certas leis cósmicas relativas àquele momento em que você está vivendo, né? Não tem jeito de você ir para o Zênite sem ter ido para o Nadir, né? Não tem jeito de você ir para o Ômega sem ter começado no Alfa, né? O Alfa e o Ômega, o Zênite e o Nadir, são condições sine qua non para que você possa fazer um jogo mental, não tem jeito. O jogo mental, então, ele não é de duas coisas, só como nós sustentamos aqui até agora, já estamos mudando a opinião já, ó. O jogo mental, ele é dicotômico em 2 sentidos, na verdade em 4, né? Para cima um, para baixo outro, para esquerda outro, para direita outro. Senão não tem sentido, né? Quando você pega, por exemplo, a trilogia da tese, antítese e síntese do silogismo de Aristóteles, né? E que gerou o fato, valor e norma do professor Miguel Reale, com sinal brilhante, esse raciocínio simples e brilhante ao mesmo tempo, né? Tridimensionalismo jurídico. Você, se prestar bastante atenção, você vai entender isso aí, né? Porque você tem uma quarta coisa nisso aí, nesses 3, né? Você tem uma tese, uma antítese, uma síntese, né? Aquela síntese, ela é provisória, ela não é definitiva. Porque toda verdade em acesso ao ser humano, ela nunca é definitiva. Então ela já começa a apodrecer ou a envelhecer no momento em que você a conseguiu. Você não pode cristalizá-la como verdade absoluta. É por isso que o direito é dinâmico, a justiça é dinâmica, a vida é dinâmica, tudo é dinâmico. E nós não queremos, por exemplo, cristalizar através do tempo um código. Esse código só pode ser cristalizado se ele for emendado o tempo inteiro, né? Por exemplo, o Código Penal nosso está aí até hoje, de 1941, por quê? Passou a vigorar em 1941 ou 40, se não me engano, né? Nem lembro agora exatamente. Ele está aí por quê? Ele foi emendado, né? Você pega, por exemplo, uma lei 2028, né? Que é a contraparte penal da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o ensino do Dr. Reis Fernando de Oliveira, hein? Essa contraparte penal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é que ela é, né? Ela veio mexer com o Código Penal, acrescentou um 4º capítulo, né? Num determinado título do Código Penal. Para quê? Para botar prefeito na cadeia, vereador na cadeia, ministro do Supremo Tribunal na cadeia, chefe legislativo na cadeia, diretor de fórum do interior na cadeia. Hoje vai qualquer um para cadeia, e com reclusão, inclusive, né? As penas são duras e acaba com a carreira do sujeito, né? Fica mal falado na cidade inteira, para todo lado, porque essa lei veio para pegar mesmo, não adianta, né? Nós estamos numa época moralizadora, chega, né, de tanta corrupção, tanto desmando, tanta coisa, né? E vem para pegar também no pé dos tribunais de contas e tudo mais, né? Como ensinam os juristas, os doutrinadores do direito hoje em dia, né? O ser humano até que enfim está acordando que para ele a coisa só vai na marra, ele não vai por bom senso, né? Quando
a chamada Lei da Boa Razão entrou em ação, aquela de 1769, não me lembro bem agora. Ela veio para valer para o Brasil, né? Porque de tanto falar em boa razão, mas ela ganhou esse apelido de boa razão. Não, acho que é de 1869, se não me engano. Não, é 1769 mesmo. Não lembro a data, mas não importa, né? Essa lei da boa razão, o jurista português que inventou para a colônia brasileira, né? Ele achou, quem sabe com base em alguns positivos, sei lá se já tinha positivistas na época, a minha cabeça não é muito boa para datas, né? Daqueles filósofos da época aí, ele achava que o ser humano já tinha um índice de racionalidade suficiente para entender isso aí e não meter a mão no alheio, né? Coitado, né? E a chamada Lei da Boa Razão serviu de desculpa para se mexer com tudo. Os juízes da época que eram portugueses, né? E os advogados, não existia promotoria na época, né? Eram advogados que existia essa função também. Eles simplesmente interpretavam a lei como pela boa razão deles. Então cada um puxava a brasa para sua sardinha, né? Você não pode confiar no ser humano. O ser humano não é confiável. Seja ele juiz, promotor, radialista como eu, jornalista, técnico de som que nem o Ailton, jogador de futebol, né? Motorista de praça, nada, pastor de religiões, bispos, cardeais. A igreja está sempre tem problemas com seus cardeais, até Papa tivemos problemas com Papa, é só você pesquisar na igreja. Por quê? Porque o ser humano só evolui de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência, de contradição em contradição, e ninguém pode escapar disso, né? Se você for acreditar que isso aí é possível, que você não seja assim, você já é um bobão, pode ter certeza, né? Você não entendeu nada ainda, a gente vem fazendo esse esforço há anos aqui, e você não entendeu. Quando você traça um quadrante no espaço que parece infinito, o quadrante que você traçou, mesmo que seja de alfa, ômega, zênite e nadir, ele não pode ser menos infinito para a esquerda, menos infinito para baixo, mais infinito para cima, mais infinito para a direita. Sabe por quê? Não é que René Descartes esteja errado, é que esse raciocínio é virtual. Como virtual é toda a vida universal, como diziam os antigos sábios hindus. Toda a vida é virtual ou maia. Viu, Zé Maia, você que está ouvindo a gente aí, nosso setor esportivo em Jaú, né? Porque nada que seja real pode passar pelo fenômeno de nascimento, crescimento, frutificação e morte. Tem sentido, porque é transitório. O transitório não pode ser real. Você está percebendo, não? Como é duro enfiar isso na cabeça, não? O transitório não pode ser real. Um mineral que nasça do fogo de um vulcão, ele tem uma origem, viverá um longo tempo, né? Como um urânio 238 vira tório depois de 500 mil anos, mas uma hora ele acaba. A pirâmide de Queops vai virar pó um dia. Nada que é transitório pode durar para sempre. A vida, seja lá em que dimensão de matéria, ela tem uma lógica acima do que o próprio Aristóteles poderia compreender. Coitado, ele não pôde compreender isso aí totalmente. Mesmo assim, ele sistematizou, né, e deixou para a gente um instrumental extraordinário que nós não sabemos usar até hoje. Já tem, quando é que o Aristóteles desvelou isso aí? Século V, século IV antes de Cristo, sei lá, né? E você conta 400 anos, vamos botar 400 anos a grosso modo, mais 2.000 anos, são 2.400 anos são passados, nós não sabemos usar nem a lógica do Aristóteles. Se soubéssemos, acabaríamos com essa miséria que tem no mundo, melhoraríamos o salário dos mais pobres em benefício nosso e não benefício deles, cultivando um bom egoísmo, onde você cuida da tua vida e deixa a vida dos outros em paz. Mas quando você descobre que a sua vida está intimamente ligada à vida do seu próximo que está sofrendo, você vai combater o sofrimento do seu próximo em homenagem a você e não em homenagem a ele, porque é bom, porque você vai ganhar o céu. Ora, vá para o inferno se você pensar assim. É porque é bom para você. Você está deixando de jogar lixo no terreno baldio para não vir rato para dentro da sua casa. Você está entendendo como é que é a história? É usar a inteligência, a inteligência, e não usar
dos princípios de bondade, de virtude, essa coisa toda que a gente imagina quem tenha dentro da gente e que a pessoa fica tão orgulhosa de ter, né? Eu ajudo tantos outros, eu reparto com isso, eu faço com aquilo, patata. 1h12. Bom dia.